fez por levar muitos artistas daqui iam para a Europa com uma certa frequência. Assim. Isso é muito estranho, que o Brasil não conhecia gente, mas as pessoas estavam indo tocar fora do país. É até difícil dizer, né, o principal legado que deixou, porque eu não sinto mais que a cooperativa que as cooperativas estão atuantes, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, né, o legado de discussões, né, e de experiência coletiva, eu acho que é essencial, assim. As pessoas eu acho que não se dão conta, mas quando as pessoas se juntam, né, para um objetivo comum, seja ele político, né, de representação, então, enfim, vários coletivos surgiram, né, para discutir Aldir Blanc, por exemplo, né? Quando você estabelece uma dinâmica, né, de inclusiva dessa participação, né, daqueles membros, tô falando daqueles membros do coletivo, tá? Não estou falando de representação de instâncias de conselhos municipais, etc, etc, que são ligados ao poder público. Você tem certas características do movimento cooperativista, né? De discussões, de assembleias, de representação, de fala, de propostas, né? Você tem uma certa organização, né? Então, assim, todo mundo tem direito a voz e voto, né? Os cooperados, por exemplo. Porém, você tem certas regras que você tem que cumprir para sua proposta poder ser ouvida, né? E aí, a cooperativa, eu acho que ela traz esse sentimento de pertencimento coletivo com organização e representação, né? Então, você tem uma diretoria, você não concorda em nada com a diretoria que está lá, inclusive briga com as pessoas, mas a instituição cooperativa ela é mais forte que essas brigas, né? O que nós deixamos de exemplar é óbvio. Você sabe, nós temos conseguido constituir o nível de relação que nós conseguimos constituir com o poder público, do ponto de vista do legislativo, como do executivo, do ponto de vista municipal, em vários municípios do Estado, do ponto de vista do Estado, do governo do Estado, do ponto de vista federal, né? E uma relação muito republicana, porque uma relação em que nós tivemos muitas tensões com o Ministério da Cultura, com as secretarias da cultura, de governos diferentes, né? Secretaria da Cultura aqui em São Paulo sendo do PSDB, mas sempre sempre nos estabelecendo enquanto um ator institucional que passou a ser respeitado, compreende? Alguém que se tinha que ter à mesa, né? E óbvio que isso significou coisas tão importantes quanto podermos ser ouvidos, né? Em nome dos músicos, por exemplo, em várias reformas de editais, dos PROACs aqui de São Paulo, né? Do Estado de São Paulo. Independente de quanto isso possa ficar na memória desses profissionais, eu acho que é que registrar isso em alguma espécie de memória, em vídeos, em documentos e tal, e esse é fato, isso aconteceu. Pode-se dizer o que se quiser depois, olha, mas isso aí resultou que o projeto fulano, de tanto lá, o cara, era o sonho da vida do cara, ganhou aquele projeto lá e depois não realizou aquele projeto porque, enfim, o dinheiro secou na insolvência final da cooperativa. Pô, é verdade, isso é verdade, né? E, de fato, temos que estudar muito, porque enfim, eu dei algumas razões, por muitas razões, porque isso chegou assim, se era possível evitar, o que se podia fazer, o que não se podia, mas independente disso, houve um momento largo, né, suficiente para deixar marcas aí claras, né, em que a cooperativa serviu de maneira muito saudável e muito exemplar, né, como plataforma de representação, tanto política quanto econômica, dos seus sócios. No âmbito aqui do Estado, eu acho que o nosso principal legado foi o programa Música Minas, que foi uma conquista nossa. A gente fez um programa que era organizado pela sociedade civil, a cooperativa era uma das protagonistas, uma das coordenadoras, e esse programa era um programa que a gente recebia o recurso do Estado, dotação orçamentária, mas a gente que fazia a gestão desse recurso, e a gente fazia a gestão desse recurso, uma gestão aberta, a gente fazia consultas públicas, fazia assembleias,
num espaço aberto, num grande teatro, com 500 músicos discutindo, vamos investir em passagens internacionais, não, vamos investir numa caravana de shows pelo interior do estado, não, vamos investir num grande espetáculo para mostrar nossa música, vamos fazer assessoria de imprensa, enfim, discussões infinitas, e a gente fez uma gestão durante muitos anos, que era essa gestão coletiva, né? Essa gestão transparente, e tinha a supervisão do Estado, né? Quando a gente tomava uma decisão na Assembleia, nas consultas públicas, a gente levava ao Estado para validava, e a gente executava esse recurso. Fizemos várias ações, a gente fez catálogos, fez documentários para divulgar a música daqui. A gente, principalmente, uma das principais ações era divulgar a música de Minas nas feiras internacionais, e com isso receber os convites, e aí a gente tinha um programa de passagens para facilitar a viagem desses músicos para tocar. Então as cooperativas, eu acho que elas, para o movimento cultural, elas têm esse legado mesmo de pensar de uma forma coletiva organizada, né? Quando você fala assim, vamos fazer uma cooperativa, você o papo tá ficando sério, né? Então você tem que, a gente tem que se organizar, a gente tem que ter um contador, um advogado para abrir aqui, o CNPJ, não sei o que e tal. Então passa uma sensação. E justamente isso, né, também dá a credibilidade para aquelas pessoas que estão fazendo esse movimento perante a sociedade, perante o poder público, né? Justamente essa organização. Então, eu acho que as cooperativas têm essa premissa, e essa premissa passa, né, para os movimentos sociais como um todo. Assim. Eu acho que de legado principal que eu vejo é isso, assim, né? Essa participação, né, no jogo democrático de representatividade. Na música, eu infelizmente não consegui ver assim um movimento nacional, né, de atuação pragmática no mercado, né, da música como algo, como um legado, assim, né, porque justamente arrefeceu o movimento da cooperativa, assim, meio que se esvaiu, né, apesar de ter exemplos pontuais, né, e regionais e locais de cooperativas que sim, tem um legado muito importante, né, de políticas públicas. Tem o programa Música Minas, por exemplo, né, que, se não me engano, existe até hoje, que surgiu do movimento da Cooperativa de Música de Minas. Bom, aqui nós tivemos algumas ações importantes, a publicação de alguns discos, a possibilidade de realização de alguns projetos de maior envergadura, que não estavam sendo possíveis juridicamente através de um artista independente. Então a cooperativa conseguiu isso, conseguiu viabilizar um trabalho ligado à Orquestra Sinfônica do Estado, que no momento precisava de um tipo de amparo que o cooperativismo conseguiu fornecer, além da própria lição, né, dos envolvidos nas carreiras individuais de cada um. Acredito que houve aprendizado também nesse sentido. No campo nacional, nós conseguimos realizar, no início da década passada, um seminário que se deu na capital do Acre, em Rio Branco, até um pouco antes do nascimento da nossa própria cooperativa aqui, a gente ainda estava se gestando e tal. E, basicamente, esse foi o único movimento de que eu tenho notícia que selou, assim, procurava buscar, naquele momento, uma coesão maior entre os que pensavam sobre o cooperativismo na música brasileira. Mas foi um momento de um aprendizado enorme, de fazer conexões. Acho que, assim, para quem... No Espírito Santo, né? Acho que São Paulo e Minas têm uma experiência um tanto diferente, porque eles conseguiram efetivar mais, consolidar mais as cooperativas.
mas de fazer as conexões, de conseguir circular, né? Mas legado a posteriori, eu realmente, no caso do Espírito Santo, acho que esse legado foi perdido, assim. Então, talvez começasse de uma maneira diferente e menos acelerada. A Unimos foi tudo muito rápido, assim. Faz isso aqui lá do dia que a gente assinou até o dia de eu estar tomando café com o Juca de Oliveira, demorou 6 meses, sei lá. Não tinha nem resolvido minha sede ainda, estava falando com o ministro. É um legado assim de discussão, né, e de participação da sociedade civil nas políticas públicas sem precedente mesmo, não tem. Então, quando isso começa a ser desmontado, né, é claro que as cooperativas também começam a perder força, né? Até, né, arrisco a dizer que até isso é mais importante na derrocada das cooperativas do que o próprio MEI, porque na época já se discutia que as cooperativas não eram só emissão de nota fiscal. Claro, as pessoas começavam e procuravam as cooperativas num primeiro momento por conta disso, mas existia todo um movimento de conscientização, né, de falar para as pessoas assim, gente, beleza, claro, a cooperativa emite nota fiscal, você pode contar com isso, porém, é muito mais do que isso, né? Essa questão coletiva mesmo que eu estava falando nas perguntas anteriores, né? Você tem um movimento coletivo, uma representatividade coletiva através das cooperativas muito grande. Então, você convencer as pessoas, né, a se cooperar, você tem que oferecer, né, um ecossistema completo que extrapolava a emissão de nota fiscal. E os músicos de Minas, durante esse período de 2008 a 2014, 2015, quando o projeto começou a ser descontinuado, a gente mandou músicos de Minas para todos os continentes. E a gente participou de feiras em vários países, na Dinamarca, na Inglaterra, na Espanha, na Grécia, em vários países, nos Estados Unidos, na África. E a gente mandava os artistas. Então a gente chegava nessas feiras, levava os catálogos, levava o material dos artistas, né? Levava os produtos que a gente gerava, os DVDs que a gente produzia, e aí eles faziam os convites e a gente viabilizava a ida desses músicos. Então tocaram, né, na Austrália, no Japão, na Malásia, na Índia, na China, em toda a Europa, na África, Estados Unidos, na América Latina e no Brasil. E a gente fez os artistas circularem. Então eu acho que isso é um legado, é uma experiência que se tornou uma referência para o setor musical. E o cooperativismo viabilizou isso de alguma forma pelo sentido de organização, né, de troca de experiências e busca de objetivos comuns a partir desses conceitos cooperativistas. Eu acho que foi uma experiência marcante para a nossa geração, tanto que a gente está tentando recuperar isso de alguma forma, mesmo com todas as dificuldades no diálogo com esses governos de extrema-direita que a gente está tendo hoje, a gente está tentando viabilizar recuperar um pouco desse legado através de outras alternativas, de outras iniciativas. Então você teve algumas experiências mais exitosas, mas infelizmente, como eu disse, né, mesmo numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que contempla um grande mercado musical, talvez o maior mercado musical aqui no Brasil, por questões diversas, às vezes relacionadas com a gestão mesmo dos cooperados, isso acabou naufragando e não se deu ainda uma retomada desse movimento, o que espero que em algum momento possa se dar, porque é uma concepção diferente para a música brasileira. Ela ainda não vivenciou essa experiência de forma como o cooperativismo pode fornecer. E, embora a gente saiba que vários movimentos brasileiros que redundaram em experiências estéticas muito interessantes, eles se deram pelo ajuntamento de músicos, né? Se você for pensar no Lira Paulistana, no Clube da Esquina, mesmo lá em Brasília, você tem experiências que se consolidaram a partir do encontro e de uma espécie de cooperação entre essas pessoas, fazendo com que, de fato, esses trabalhos virassem, né? Que eles se sucedessem, que eles se consolidassem. Então,
é algo que aponta para uma perspectiva promissora a partir do momento em que, culturalmente, o músico brasileiro avançar na compreensão dessa temática, dessa possibilidade.